Olá, eu sou o professor Everton Tetila e nessa aula veremos as principais técnicas para proteger os bancos de dados contra uma série de ameaças. E também quais são os mecanismos usados para fornecer privilégios de acesso a usuários autorizados. Por exemplo, o professor tem permissão para inserir, alterar, excluir e consultar as notas dos alunos. Mas os alunos eles têm permissão somente para consultar essas notas. Eles não podem, por exemplo, fazer qualquer tipo de alteração no banco de dados. Então nós vamos ver como que podemos conceder e revogar privilégios para os usuários no banco de dados. Bom, vamos começar com uma introdução às questões de segurança e as ameaças aos bancos de dados. A segurança dos bancos de dados é uma área extensa que tenta resolver muitos problemas, como diversas questões legais e éticas com relação ao direito de acessar certas informações, que nós temos algumas informações que são consideradas particulares e não devem ser acessadas por pessoas não autorizadas. Por exemplo, dados bancários, dados fiscais, telefônicos. A própria Constituição Federal, pela Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais com o objetivo de proteger a intimidade e a vida privada das pessoas. Ou seja, informações que evidenciam aspectos pessoais e são sigilosos devem ficar fora do alcance de pessoas não autorizadas. Questões políticas quanto aos tipos de informações que não devem se tornar públicas, não apenas questões políticas em nível governamental, mas também em nível institucional ou corporativo, quanto aos tipos de informações que não devem se tornar públicas. Por exemplo, classificações de crédito, registros médicos pessoais, informações de interesse nacional, questões relacionadas ao sistema, como níveis de sistema em que várias funções de segurança devem ser impostas. Por exemplo, se uma função de segurança deve ser tratada no nível de hardware, no nível do sistema operacional ou no nível do próprio SGBD. E a necessidade, em algumas organizações, de identificar vários níveis de segurança e categorizar os dados e usuários com base nessas classificações. Algumas organizações têm a necessidade de uma política de segurança própria, com relação ao acesso a várias classificações de dados. Como exemplo, dados altamente secretos, confidenciais e não classificados. Neste caso, uma pessoa com classificação mais baixa não teria acesso a um dado com um nível mais alto. Esta é a ideia de identificar aqui vários níveis de segurança. As ameaças aos bancos de dados podem resultar na perda ou degradação de alguns ou de todos os objetivos de segurança comumente aceitos, que são perda de integridade, perda de disponibilidade e perda de confidencialidade. A perda da integridade no banco de dados, ela se refere ao fato de que a informação seja protegida contra a modificação imprópria. Ou seja, o dado precisa continuar na sua forma íntegra. E a integridade ela é perdida quando mudanças não autorizadas são feitas, seja por atos intencionais ou acidentais, como uma atualização, uma nova inserção, uma exclusão ou qualquer outra modificação, como criação de estruturas, mudanças no status desses dados. No que, neste caso, se a perda de integridade não for corrigida a tempo, o uso do sistema adulterado pode levar a erros, imprecisão nos dados ou até mesmo fraudes. Já a perda de disponibilidade refere-se a tornar os dados disponíveis ao usuário que tem um direito legítimo. Se o sistema de banco de dados não estiver disponível, ocorreu aqui uma quebra de disponibilidade. E a perda de confidencialidade diz respeito à proteção dos dados contra uma exposição não autorizada. Então, informações que são consideradas particulares não devem ser acessadas por pessoas não autorizadas, como dados fiscais, dados médicos, dados telefônicos. A exposição não autorizada de informações confidenciais pode resultar em perda de confiança pública
e até mesmo a violação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Né? Nós já vimos candidatos à presidência, né, perdendo uma eleição na reta final, né, por causa da exposição de dados não autorizados. Este, né, seria um caso típico aí de perda de confiança pública. Então, suponha o seguinte exemplo. O professor lançou as notas dos alunos numa planilha, né, e divulgou no site da disciplina. Se uma dessas notas tiver sido corrompida, ou uma dessas notas foi adulterada, né, por modificação imprópria, perdeu-se ali a integridade dos dados. Né, se por acaso os alunos quiserem acessar esses dados, mas, né, ao entrar lá no site da disciplina, essas notas não estiverem disponíveis, perdeu-se ali a disponibilidade dos dados, né, que poderia acontecer por vários motivos, como por exemplo, o site não conseguiu acessar, né, fazer a conexão com o banco de dados, então perdeu-se a disponibilidade desses dados, ou ainda um problema com o próprio servidor web. A perda de confidencialidade, né, ocorre quando nós temos dados confidenciais, mas esses foram revelados. Né? Então, se as notas fossem dados confidenciais e o professor colocou a planilha lá, né, de forma que cada aluno pudesse verificar, né, ou consultar as notas uns dos outros, perderia-se ali a confidencialidade desses dados. Mas como as notas não se tratam de dados confidenciais, né, não é este o caso. Se fossem dados, né, de registros médicos, dados bancários, aí sim nós teríamos uma perda de confidencialidade. Para proteger os bancos de dados, né, contra esses tipos de ameaças, é comum implementar 4 tipos de medidas de controle no banco de dados, que são controle de acesso, controle de inferência, controle de fluxo e criptografia de dados. Um problema de segurança comum, né, nos sistemas de banco de dados é o de impedir que pessoas não autorizadas, né, acessem o próprio sistema, seja para obter informações ou fazer modificações, né, nesse banco de dados. O mecanismo de segurança de um SGBD, ele precisa então incluir formas, né, para restringir esse acesso. E essa função nós chamamos de controle de acesso. O controle de inferência, né, ele está diretamente relacionado aos bancos de dados estatísticos. São bancos geralmente usados pelo governo para fornecer informações estatísticas da população, né, com base em algum critério, como estatísticas baseadas em faixa etária, né, estatísticas baseadas em nível de renda, né, em nível de educação. Os usuários desses bancos de dados, né, como os estatísticos do governo ou empresas de pesquisa de mercado, eles têm permissão para acessar o banco de dados, né, e recuperar informações sobre uma determinada população. Mas eles não podem acessar informações individuais, né, porque essas informações são consideradas confidenciais. Então, o módulo de segurança dos bancos de dados estatísticos, né, eles devem garantir que informações sobre os indivíduos, né, específicos não possam ser acessados. Isso porque às vezes é possível, né, deduzir alguns fatos, né, com relação aos indivíduos, baseando-se em consultas que envolvem, né, estatísticas sobre grupos. Por exemplo, deseja-se consultar todos os médicos de Dourados, né, que possuam especialidade em radiologia. Provavelmente essa consulta, né, vai retornar poucos registros e uma inferência ali sobre informações confidenciais, né, poderia ser realizada. E isso não deve ser, né, permitido, deve ser controlado pelo módulo de segurança do SGBD. Outra questão de segurança é o controle de fluxo. Né? Ele impede que informações fluam de modo que alcancem usuários não autorizados. Né? Nós vamos ver que existem diferentes níveis de classificações, né? E um usuário que não possui determinada classificação não deveria ter acesso, né, a esses dados. Ou seja, as informações, né, de acesso a usuários autorizados não devem fluir para pessoas não autorizadas. E por último, temos a criptografia de dados, que é uma medida de controle final, geralmente utilizada para proteger dados confidenciais, né, como número de cartão de crédito, né, esses dados que são transmitidos através, né, de alguma rede de comunicação. Lembrando, né, que a criptografia de dados ela também pode ser usada para proteger
partes de um banco de dados, né, que são consideradas confidenciais, como números de senha. Esses dados, né, eles são codificados usando algum algoritmo de codificação e depois, né, são decodificados usando uma chave para decifrar esses dados. Caso um usuário, né, que não seja autorizado conseguir ter acesso a esses dados, né, que estão codificados, ele não vai conseguir decifrá-los, né? Ou pelo menos vai ter alguma dificuldade ali, né, para decifrá-los. Existe, né, inclusive um campo de pesquisa, né, que busca analisar diferentes algoritmos de criptografia de dados, né, e o custo médio para quebrar essa chave. Em um sistema de banco de dados multiusuário, o SGBD precisa oferecer técnicas, né, para permitir que certos usuários acessem partes selecionadas de um banco de dados sem que obtenham acesso ao restante dele. Bom, este é o ponto, né, crucial aí de um sistema de banco de dados em termos de segurança, né? Isso é particularmente importante, né, quando várias pessoas, né, usam o mesmo banco de dados e algumas informações precisam ser mantidas, né, confidenciais para certos grupos de usuários. Mas como que isso é feito? O SGBD ele possui um módulo, né, um subsistema de segurança, né, que é responsável por controlar partes de um banco de dados contra o acesso não autorizado. De modo geral, um SGBD normalmente inclui dois tipos, né, de mecanismos de segurança de banco de dados, que são os mecanismos de segurança discricionários e os mecanismos de segurança obrigatórios. Os mecanismos de segurança discricionários, né, eles são usados para conceder privilégios aos usuários. Aqui, esses privilégios eles se referem a quais dados, né, cada usuário terá acesso, né, ou seja, quais partes do banco, né, ou ainda de que forma, né, que ele terá acesso, se é somente para leitura, né, uma consulta, ou se ele poderá modificar esses dados, né, por exemplo, inserindo valores, né, alterando dados ou excluindo registros. Já os mecanismos de segurança obrigatórios, né, eles são usados para classificação de dados e usuários em vários níveis de segurança, como altamente secreto, secreto, confidencial e não confidencial. Bom, esse mecanismo, né, é um pouco mais restritivo do que o anterior, né, para impor a segurança. Ele usa, né, uma classificação em vários níveis, como nós vimos aqui, né, tanto para classificar os itens de dados, né, como tabelas, restrições, registros, né, quanto os próprios usuários, né, ou os próprios programas. Então, de forma que os usuários, né, em um certo nível, eles podem acessar, eles podem ver somente os dados classificados, né, no seu nível ou em um nível mais baixo, né, no nível anterior. Ou no sistema de banco de dados, né, o administrador de banco de dados, ele tem uma conta DBA no SGBD. Né, essa conta também é conhecida como conta superusuário, né, e possui todos os privilégios possíveis. Essa conta ela oferece capacidades, né, que não estão disponíveis aos usuários comuns, como, por exemplo, criação de contas, né, para permitir acesso ao SGBD, concessão de privilégio, né, que permite conceder certos privilégios, né, a determinadas contas, revogação de privilégio, essa é uma ação contrária, né, ela permite revogar, né, ou cancelar os privilégios que foram atribuídos, né, anteriormente, e atribuição de nível de segurança, né, que consiste em atribuir o nível de segurança apropriado, né, às contas dos usuários. Então, o DBA, né, é o responsável pela segurança geral do sistema de banco de dados. A ação 1, né, essa primeira ação aqui de criação de conta, ela é utilizada para controlar o acesso do SGBD como um todo, né, enquanto as ações aqui 2 e 3, concessão e revogação de privilégios, elas são usadas para controlar a autorização de banco de dados discricionária, enquanto a atribuição de nível de segurança para controlar a autorização obrigatória. Ou sempre que uma pessoa, um grupo de pessoas, né, precisa acessar um sistema de banco de dados, o indivíduo ou esse grupo primeiro precisa solicitar uma conta de usuário ao DBA. O DBA vai então criar um novo número de conta e senha para esse usuário, né, se houver uma necessidade legítima para acessar o banco de dados.
O usuário vai então efetuar login no SGBD, né, ao entrar com número de conta e senha. É sempre que o acesso ao banco de dados for necessário. O SGBD verifica se o número de conta e senha são válidos, né, e se forem, o usuário terá permissão para usar o SGBD, né, e acessar o banco de dados. Então, turma, quando o DBA, né, cria uma nova conta, o SGBD registra os usuários no banco de dados, né, uma tabela com dois campos, número de conta e senha. No MySQL, né, nós temos a tabela MySQL Users, que armazena, né, as contas dos usuários e as respectivas senhas. Toda vez que uma conta é criada, né, um novo registro é inserido na tabela. E quando a conta é cancelada, né, o registro é excluído da tabela. O SGBD também registra todas as operações de banco de dados, né, que são aplicadas por um usuário em cada sessão de login. Mas o que é uma sessão de login? Consiste na sequência de interações no banco de dados, né, que o usuário realizou desde o momento do login até o momento do logoff. Quando o usuário efetua o login, o SGBD ele é capaz de associar o número da conta do usuário, né, ao seu computador, né, ou dispositivo ao qual ele realizou a conexão. Assim, todas as operações que foram executadas ali, né, a partir daquele computador, são atribuídas à conta do usuário, né, e depois acabam podendo ser rastreadas. Se houver suspeita, né, de qualquer alteração no banco de dados, o DBA ele pode examinar, né, os acessos e as operações que foram aplicadas no banco de dados, né, durante um certo período e determinar, né, encontrar o número da conta que realizou aquela operação. O principal método, né, para impor o controle de acesso discricionário em um banco de dados relacional é através da concessão e revogação de privilégios. Né? O SGBD ele precisa, de alguma forma, né, criar um acesso seletivo a cada tabela no banco de dados, né, a partir de contas específicas. As operações também precisam ser controladas. Né? Então, assim, ter uma conta não necessariamente capacita, né, aquele usuário a toda a funcionalidade oferecida pelo SGBD. Bom, de maneira informal, né, existem dois níveis para atribuição de privilégios na utilização do sistema de banco de dados, que é o nível de conta e o nível de relação, né, ou o nível de tabela. O nível de conta, né, nós podemos incluir aqui os privilégios Create Schema, Create Table, Create View, Alter, Drop, Modify e Select. Nesse nível, o DBA ele especifica, né, os privilégios que cada conta possui, independente das relações, né, das tabelas ali do banco de dados. E já o nível de relação, né, o nível de tabela, o DBA pode controlar, né, o privilégio para acessar cada tabela, né, ou também uma visão no banco de dados. Então, os privilégios no nível de conta, né, se aplicam às capacidades fornecidas à própria conta, né, e podem incluir o Create Schema e Create Table para criar um esquema de banco de dados ou uma tabela, o privilégio Create View, né, para criar visões, o privilégio Alter para aplicar mudanças de esquema, né, como uma inclusão ou remoção de atributos das tabelas, o privilégio Drop para excluir tabelas e visões, o privilégio Modify, né, que dá conta a capacidade, né, de inserir, excluir ou atualizar tuplas, e o privilégio Select para recuperar informações do banco de dados, né, usando uma consulta Select. Então observe, né, que esses privilégios de conta eles se aplicam, né, à conta em geral. Se uma determinada conta não tiver, por exemplo, o privilégio Create Table, né, nenhuma relação pode ser criada a partir daquela conta. Já os privilégios, né, no nível de relação, eles vão especificar, né, para cada usuário as tabelas, né, que cada tipo de comando pode ser aplicado. Alguns privilégios eles também se referem às colunas, né, os atributos dessas tabelas. A concessão e revogação de privilégios, né, costuma seguir um modelo de autorização conhecido como modelo de matriz de acesso, no qual as linhas de uma matriz representam sujeitos, como usuários, contas, programas, né, e as colunas representam os objetos. Né, por exemplo, tabelas, registros, colunas, né, visões. Então, cada posição, né, nessa matriz, ou seja, cada célula, ela representa os tipos de privilégio, né, que um sujeito mantém sobre o objeto.
Quando nós desejamos atribuir determinado privilégio, né, a partes de uma tabela, por exemplo, determinadas colunas, né, de uma tabela a uma conta de usuário, nós podemos fazer isso facilmente em SQL através dos comandos insert e update. No entanto, né, usando o comando select, né, isso não é feito em SQL. Por quê? Porque já existe, né, um mecanismo de visões, né, que é um mecanismo discricionário por si só. Ou seja, ele permite, né, você selecionar partes de uma tabela e depois atribuir, né, ou conceder esse privilégio de visões a um outro usuário. Por exemplo, se o proprietário A de uma relação R, né, quiser que outra conta B seja capaz de recuperar apenas alguns campos de R, né, então A pode criar uma visão V de R que inclua apenas atributos e depois conceda select em V, né, para B. Conforme a instrução SQL aqui, né? Create view, V funcionário, as select nome, dataNAS endereço, from funcionário, where dnr igual a 1 e depois atribuiu o privilégio select na visão, agora não é mais na tabela, né? Na visão V funcionário que ele criou aqui, né, para a conta B na máquina local. Ou seja, o que ele está fazendo aqui, turma? Nós temos apenas uma tabela funcionário, né? E primeiro foi criada uma visão chamada V funcionário, que selecionou apenas 3 colunas, né, da tabela funcionário, que são as colunas nome, dataNAS e endereço. Ainda tem uma outra condição, né? Não são todos os departamentos, apenas os departamentos de número igual a 1. Feito isso, uma vez que eu criei uma visão que seleciona partes de uma tabela, né, neste caso, que são os campos nome, dataNAS e endereço, né, eu posso conceder um privilégio de select, né, na visão V funcionário para um outro usuário, né, para um usuário qualquer. No caso aqui, a conta chamada B na máquina local. Ok? Então, este é um exemplo aí, né, porque visões é considerado um mecanismo discricionário por si só, né, e o comando select não é usado em conjunto, né, com algum campo da tabela na concessão de privilégios. O grant nós não vimos ainda, né, que é um comando usado para concessão de privilégios, mas a ideia aqui, né, é mostrar como a visão pode ser criada e depois, né, essa visão pode ser atribuída a uma outra conta. Em SQL, né, é possível revogar privilégios de qualquer usuário, né, e a qualquer tempo usando o comando revoke. Por exemplo, o proprietário de uma relação pode querer conceder o privilégio select, né, a um usuário para uma tarefa específica e depois revogar esse privilégio quando a tarefa for concluída. Assim, nós podemos usar, né, a seguinte instrução SQL: revoke select on funcionário from b, né, @localhost. Revogue, né, o privilégio select na tabela funcionário da conta B na máquina local. Né? Então, inicialmente eu havia concedido, né, o privilégio select na tabela funcionário para a conta B e agora, né, por algum motivo, estou revogando, né, estou cancelando esse privilégio, né, que no caso é o comando select, né, que é o comando para recuperar informações, né, ou consultar dados na tabela funcionário da conta B. Sempre que o proprietário A de uma relação R concede um privilégio em R para outra conta B com grant option, isso significa que B também pode conceder esse privilégio em R para outras contas. Então aqui nós temos, né, a possibilidade de estar concedendo um privilégio com a opção grant option, né, a opção de propagação de privilégios. Então quando uma conta A atribui um privilégio, né, uma conta B com grant option no final da instrução SQL lá, nessa conta B também vai poder conceder o privilégio, né, que ela recebeu para uma outra conta C, por exemplo. Tá? Então isso que significa o grant option, né, a opção de propagação do privilégio que ela recebeu. Se a conta de proprietário A revogar o privilégio concedido a B, todos os privilégios que B propagou com base nesse privilégio
deverão ser revogados automaticamente pelo sistema. No caso, o sistema aqui é o SGBD, que precisa controlar quais privilégios cada conta possui. Se, por exemplo, B receber um privilégio com a opção de Grant Option e propagou esse mesmo privilégio para C, mas nesse meio tempo A desistiu e cancelou o privilégio atribuído a B, automaticamente o sistema, o SGBD, também deve revogar ou cancelar o mesmo privilégio que foi atribuído a C, certo? Se o A desistiu, cancelou de B, o SGBD também deve cancelar o privilégio que B atribuiu a C de forma automática. É possível que uma conta de usuário tenha recebido certo privilégio de duas ou mais contas. Por exemplo, C poderia ter recebido um privilégio select de A e também de B. Neste caso, se A decide revogar o privilégio atribuído a C, C vai continuar tendo o privilégio que ele recebeu de B. Mas se depois B revogar o mesmo privilégio de C, aí sim C perderia totalmente o privilégio que ele havia recebido dessas duas contas aqui. Portanto, o SGBD ele precisa controlar a propagação de privilégio de cada conta. Ele precisa registrar como todos eles foram concedidos, de modo que a revogação ela possa ser feita de maneira correta. Bom, nos últimos anos, algumas técnicas foram desenvolvidas para limitar a propagação de privilégios, embora nem todas tenham sido totalmente implementadas na maioria dos SGBDs. Limitar a propagação horizontal para um número inteiro i significa que uma conta B, que recebe a Grant Option, pode conceder o privilégio a no máximo i outras contas. A propagação horizontal, então, é bastante trivial. Se uma conta B recebe um número i com Grant Option, ele pode conceder o privilégio a no máximo i outras contas. Por exemplo, se A concedeu o privilégio select com o número inteiro 3 para a conta B, então B pode conceder Grant Option Select a no máximo 3 outras contas. Este é um limite de propagação bastante simples, a propagação horizontal. Já a propagação vertical é um pouco mais complexa. Ela limita a profundidade da concessão de privilégios. Ou seja, a propagação vertical ela limita a sequência de Grant Options que podem ser atribuídas de uma conta para outra. Se a conta A concede um privilégio à conta B com propagação vertical definida para o número inteiro j, isso significa que a conta B tem a Grant Option sobre esse privilégio, mas pode conceder o privilégio a outras contas somente com uma propagação vertical menor que j. Então, como exemplo, suponha que A conceda select a B na relação funcionário com propagação horizontal igual a 3 e propagação vertical igual a 1. Então, B pode conceder select a no máximo 3 contas, pois a limitação de propagação horizontal é igual a 3. E B não pode conceder privilégio para outra conta, exceto com propagação definida como 0, ou seja, sem Grant Option. Por quê? Porque B precisa reduzir a propagação vertical em pelo menos 1 ao passar o privilégio para outras contas. Portanto, as técnicas de propagação horizontal e propagação vertical elas foram projetadas para limitar a profundidade e a largura de propagação de privilégios. A propagação horizontal está relacionada à quantidade de contas que o privilégio foi concedido. Já a propagação vertical ela está relacionada aos níveis que cada conta pode atribuir a outras. Se A conceder um privilégio a B com propagação vertical igual a 1, B não pode conceder esse privilégio para C, a não ser que ele conceda esse privilégio sem o Grant Option, ou seja, com propagação vertical igual a 0, porque ele precisa reduzir essa propagação em pelo menos 1 para passar o privilégio para outras contas. Bom, a partir de agora nós vamos ver alguns exemplos para ilustrar controle de acesso discricionário no MySQL. Então considere duas tabelas, a tabela funcionário e a tabela departamento. A tabela funcionário com os atributos
nome, CPF, data nasce, endereço, sexo, salário e DNR, que é o número do departamento, né, qual o funcionário trabalha, e a tabela departamento com DNúmero, DNOME e CPF GER, que é o CPF do gerente. Podemos, né, pressupor aqui que cada departamento possui, né, alguns funcionários, sendo que um deles, né, é o gerente. Por isso nós temos esse atributo aqui, CPF gerente, que é o CPF do funcionário que é o gerente do departamento. Mas um departamento, né, lota ou possui vários funcionários. Também considere, né, que essas duas tabelas elas fazem parte, né, de um banco de dados chamado empresa. Então, a partir desse ponto, nós vamos ilustrar alguns exemplos de como conceder e revogar privilégios, né, baseado nessas duas tabelas aqui, funcionário e departamento. Antes disso, nós precisamos criar no MySQL, né, algumas contas de usuários, né, para depois, então, estar atribuindo esses privilégios, né, que é o assunto dessa aula de hoje. Então, para criar uma conta de usuário A1 com a senha root, né, no MySQL, nós podemos usar a seguinte instrução SQL. Create user, né, aí vem o nome, né, da conta de usuário, A1, arroba, qual que é o endereço, né, da máquina, no caso aqui localhost, por se tratar da máquina local, e a cláusula identified by, ou seja, identificado por, e a senha, né, como a senha é root, então root aqui entre aspas simples. Caso você deseja alterar a senha do usuário A1 para admin, nós utilizamos a cláusula setPasswordFor. Então aqui estou trocando a senha da conta A1, que era root, para admin. Para renomear o usuário A1 para 2, podemos utilizar a seguinte instrução. Rename user A1, arroba localhost, to, né, veja agora uma nova cláusula aqui, to, A2, arroba localhost. E para excluir o usuário A2, né, drop user A2, arroba localhost. Para consultar todos os usuários cadastrados, né, no MySQL, ele armazena numa tabela chamada mysql.user. Então eu posso usar select host user, né, from mysql.user. Esse host user, né, são dois atributos, dois campos da tabela mysql.user. Tá? Então ele vai retornar aqui, né, os valores desses dois campos da tabela. Que nada mais é do que o endereço da máquina, né, se é máquina local ou o endereço IP, e user, o nome da conta de usuário, né, A1, A2, A3 e assim por diante. Agora sim veremos, né, alguns exemplos para ilustrar a concessão de privilégios no MySQL. Para conceder à conta 1 o privilégio de criar relações na base empresa, né, a base aqui é um banco de dados, né, também às vezes ele é chamado de esquema. Eu posso utilizar a seguinte instrução SQL, grant create on empresa to A1 arroba localhost. O grant aqui, né, é a cláusula utilizada para conceder, né? Então está dizendo conceda o privilégio create, né, que é para criar relações, né, aonde? On empresa, né, que é o nome da base, to A1 arroba localhost. A1 é o nome da conta, né, e arroba localhost é a máquina local. Para conceder à conta 2 o privilégio de inserir tuplas na relação departamento, né, podemos usar a seguinte instrução. Grant insert, né, que é o privilégio insert, on departamento, que é o nome da tabela, né, o nome da relação, to A2 arroba localhost, né, e agora sendo A2 o nome da conta e também o host, né, se tratando aqui da máquina local. Fácil, né? Para conceder à conta A3 o privilégio para excluir tuplas na relação funcionário e que também possa propagar o privilégio delete para outras contas. Opa, agora aqui apareceu uma coisa nova. Além de conceder, né, o privilégio de excluir tuplas, que é o privilégio delete, ele também terá o direito de propagar o privilégio que ele recebeu, né, para outras contas. Então eu tenho aqui uma cláusula with grant option. Né? Nós já vimos isso aqui. Então a seguinte instrução SQL poderia ser usada, né? Grant delete, ou seja, conceda, né, o privilégio de excluir na tabela funcionário, né, on funcionário, para quem? To, para a conta, A3, arroba localhost, com opção de propagação, né, with grant option.
ok? Então agora a conta 3, além de receber o privilégio delete, ela também vai poder fazer a mesma coisa, né? Ela vai poder propagar, né, esse privilégio recebido delete para outras contas, né? Porque ela recebeu o if grant option. Agora suponha que fosse necessário conceder o privilégio select, né, mas com uma capacidade limitada, apenas para os atributos, né, pnome, datanase e endereço da tabela funcionário. Então aqui temos um exemplo, né, para conceder à conta A4 o privilégio para recuperar apenas os atributos pnome, datanase e endereço e somente para as tuplas com número de departamento igual a 4, né, na relação funcionário, e que também possa propagar privilégio select para outras contas. Então aqui nós temos, né, mais algumas condições. Além dessa capacidade limitada, né, do privilégio select, somente para esses atributos e não para todos os atributos da tabela funcionário, né, nós temos uma outra condição aqui, que retorne somente as tuplas, né, cujos funcionários estejam lotados no departamento de número 4. E além disso, né, ele coloca aqui e que também possa propagar privilégio select, né, para outras contas. Dessa forma, né, a conta 4, além de receber o privilégio select, né, ela também vai ter a opção de propagar esse privilégio que ela recebeu para outras contas. Então aqui no final, o if grant option, né. Conforme foi dito anteriormente, o privilégio select, né, e o privilégio delete, eles não utilizam, né, os atributos de forma combinada. Por quê? Porque é possível criar visões, né, com essas especificações e depois conceder, né, o privilégio de select sobre essa visão. Então aqui primeiro nós temos, né, um create view A4 funcionário S, né? Então cria uma visão chamada A4 funcionário como? Em seguida nós temos, né, a definição da visão, que é select pnome, datanase, endereço, né? Então cria uma visão que selecione apenas os campos pnome, datanase e endereço da tabela funcionário, onde número de departamento é igual a 4. E depois conceda, né, grant select, conceda o privilégio select na visão A4 funcionário, né, que nós criamos aqui, para quem? Para a conta A4 arroba localhost, para a conta A4, né, no host máquina local, com opção de propagação desse privilégio. Então, o if grant option, né, aqui no final da instrução grant. Passamos para o seguinte: para conceder à conta 4 o privilégio para atualizar apenas o atributo de nome de departamento. Aqui nós temos, né, uma condição especial. A conta 4 ela pode atualizar o campo de nome, mas não todos os campos da tabela departamento. Update ele pode ser usado de forma combinada, né, com os atributos, diferente de select. Então eu posso, né, simplesmente utilizar a seguinte instrução SQL: grant update de nome on departamento to A4 @localhost, ou seja, conceda o privilégio de atualização, né, update, apenas para o atributo de nome na tabela departamento. Para quem? Para a conta A4 na máquina local. Para conceder à conta A2 todos os privilégios para as relações da base empresa. Então aqui eu tenho, né, uma cláusula especial, que é a cláusula all. Então grant all on empresa to A2 @localhost. Conceda, né, todos os privilégios. Agora eu não preciso mais especificar, né? Select, insert, update, delete. Eu posso utilizar, né, como uma cláusula coringa aqui, né, a cláusula all, caso seja desejável, né, conceder todos os privilégios, né, para as relações da base empresa. Grant all on empresa to A2 @localhost. Para revogar o privilégio delete na relação funcionário, dê a 3. Revoke é uma operação contrária de grant, né? Enquanto um concede o privilégio, o outro revoga, cancela, né, o privilégio que foi atribuído. Então, revoke delete on funcionário from A3 @localhost. Revogue o privilégio delete, né, na tabela funcionário de quem? Da conta A3. Passamos agora, né, para o controle de acesso obrigatório. Vamos ver como que esse mecanismo de segurança funciona, né? Em muitas aplicações, uma política de segurança adicional é necessária para classificar dados e usuários com base nas classes de segurança: altamente secreto, secreto confidencial e não confidencial. Bom, então nós vimos, né, que diferente do controle de acesso discricionário, né, que é baseado em concessão e revogação de privilégios,
no controle de acesso obrigatório, né, tanto os usuários, né, quanto os dados são classificados em níveis, né, como, por exemplo, altamente secreto, secreto confidencial e não confidencial. Isso vai depender, né, da política de segurança da organização. Duas propriedades dentro do controle de acesso obrigatório são a propriedade de segurança simples e a propriedade de estrela. Na propriedade de segurança simples, um sujeito S não tem permissão para acesso de leitura a um objeto O, a menos que a sua classe, né, a classe S, seja maior ou igual à classe do objeto. Então essa é uma propriedade bastante intuitiva, né? Por quê? Porque a classe do sujeito precisa ser maior, né, ou igual à classe do objeto, a classe do dado que ele busca ter acesso. Por exemplo, se um sujeito é da classe secreta, ele poderá ter acesso aos dados secretos, confidenciais ou não classificados, né, mas não poderá ter acesso, né, a uma classificação de dados superior à sua, como, por exemplo, altamente secreto. De maneira semelhante, né, um sujeito classificado como confidencial só poderá ter acesso aos dados confidenciais ou não classificados. Por outro lado, um sujeito com classificação altamente secreta poderá ter acesso, né, a todos os dados. E um sujeito com classificação não classificado somente terá acesso a esta classe. A propriedade de estrela indica que um sujeito S não tem permissão para gravar um objeto O, a menos que a classe, né, classe sujeito, seja menor ou igual à classe do objeto. Aqui é um pouquinho mais confuso, né? Então essa propriedade estrela diz o seguinte, agora não para consulta, né, não para leitura dos dados, mas para gravação. O que seria a gravação? A gravação, né, diz respeito a alguma alteração, né, que seja feita nos dados. Neste caso, suponhamos que um sujeito pertence à classe secreta. Ele só poderá gravar na sua própria classe, né, igual ou superior. Ou seja, o sujeito S, pertencente à classe secreta, só poderá gravar na classe secreta ou altamente secreta. O sujeito da classe confidencial só poderá gravar na sua própria classe ou nas classes superiores. Mas por que isso, né? Por que essa é uma propriedade importante? Suponhamos aqui um dado classificado como confidencial, né? Se ele pudesse ser gravado nas classes inferiores, como não classificado, esse dado poderia ser acessado, né, por usuários de uma classe inferior. A mesma coisa aqui, né? Se um dado fosse classificado como secreto e pudesse ser gravado, né, na classe confidencial ou não classificado, os usuários, né, de uma classe mais baixa poderiam ter acesso a esses dados, o que não é desejável, né? Aqui nós temos um exemplo, né, de como isso funciona na prática. Então, considere uma tabela chamada empregado, né, com os campos nome, salário, desempenho, função e a classificação dos dados, né? Nós temos dados aqui não classificado, confidencial e secreto. Altamente secreto não temos nenhum dado aqui. Então, a primeira tupla, né, nós temos um dado aqui para o nome não classificado, o salário é confidencial, o desempenho da função, né, do funcionário Smith, aqui no caso, é regular, e a classificação da tupla é a classificação mais alta, que no caso é secreto, né? A mesma coisa aqui para o funcionário Brown. A classificação da tupla mais alta, né, é o caso aqui o seu salário. Então a tupla possui classificação secreta, que é correspondente à classificação mais alta, né, de algum atributo aqui dessa tupla. Então aqui em A, né, as tuplas originais de empregado. Em B, a aparência de empregado após a filtragem para usuários de classificação C, confidencial. Então suponhamos aqui, né, que um usuário qualquer que acesse o banco de dados e possua classificação confidencial, qual seria o resultado, né, dessa filtragem para este usuário? Aqui nós temos, né, esse resultado após a consulta. A tabela empregado, né, com as suas respectivas tuplas. Note que agora nós temos alguns atributos, né, nas tuplas com valor null, como é o caso aqui e aqui, né? Por quê? Porque esse usuário, essa conta de usuário, né, possui classificação confidencial, que é um nível mais baixo do que a classificação secreta. Então os dados aqui, né, referente aos valores de atributos classificados como secreto, não aparecem no resultado dessa consulta. Por isso aqui nós temos os valores null para a classificação dos dados, né, que anteriormente apareciam aqui como secretos. Ou seja, esses dados, né, foram
omitidos numa consulta para um usuário de classificação mais baixa. Em C temos a aparência de empregado após a filtragem para usuários de classificação não classificado. Então aqui é a classificação mais baixa, né? Não classificado. Como todos esses dados aqui possuem uma classificação mais alta, com exceção ao nome Smith, né, que possui uma classificação NC de não classificado, né, todos os demais valores de atributos, né, aparecerão aqui no resultado da consulta como null, porque esse usuário possui uma classificação mais baixa. Em D nós temos o mecanismo, né, de polinstanciação da tupla Smith. A tupla do funcionário Brown continua da mesma forma, mas a tupla Smith, né, ela aparece duplicada aqui e com valores diferentes, né? Por que aconteceu isso? Aqui nós vimos, né, que um usuário com classificação confidencial, após o retorno de uma consulta, ele não tem acesso, ele não consegue visualizar, né, os dados de uma classificação mais alta. Por exemplo, o salário de Brown, né, que é secreto, e o desempenho de função de Smith, né, que é um dado também secreto. Como a sua classificação é confidencial, né, esses dados aparecem para ele com valor nulo. Um determinado usuário com classificação confidencial, ele pode ficar desconfiado, né? Porque apareceu null, né, no resultado dessa consulta, já que todos empregados, né, possuem um salário. Então, uma forma para evitar, né, que um determinado usuário desconfie que certos dados possuem uma classificação mais alta é utilizando a polinstanciação. Né? Aqui ó, nós temos duas tuplas, mas somente a primeira tupla, né, é a tupla real. O Smith, nós temos aqui, né, dados secretos. Mas uma tupla Smith foi duplicada, né, que seria mostrada aqui com valores diferentes para um usuário com uma classificação mais baixa, no caso confidencial. A polinstanciação, então, ela usa um artifício, né, de gerar novos valores, né, para novas tuplas, de modo que dados, né, de uma classificação mais alta não possam ser mostrados para um usuário de classificação mais baixa e também não seja retornado valores null para que ele não desconfie, né, que esses dados possuam uma classificação mais alta. Também existe um mecanismo de controle adicional, que é o controle de acesso baseado em papéis. É muito utilizado em instituições, ambientes de governo, né, ambiente corporativo. Qual que é a diferença aqui? Em vez do DBA criar contas de usuário, né, atribuindo privilégios a cada conta, aqui é permitido, né, você criar um determinado papel para uma função dentro da empresa, por exemplo, e depois conceder, né, certos privilégios àquele papel e adicionar, né, os usuários ao papel criado anteriormente. Para criar e excluir os papéis, nós utilizamos, né, no SQL as cláusulas create role e destroy role. Uma vez criado, né, nós podemos conceder um determinado papel a um usuário. Então, para conceder o papel tempo integral para o funcionário tipo 1, né, grant role, conceda o papel tempo integral para a conta de usuário chamado funcionário tipo 1. No MySQL, né, não é possível criar papéis, porque ele não tem suporte, né, controle de acesso baseado em papéis. Outros SGBDs, né, como o PostgreSQL, por exemplo, né, a gente consegue estar criando papéis. Então vamos ver aqui um exemplo, né, de como isso funciona na prática. Para criar o papel gerente de vendas, create role gerente de vendas. Da mesma forma, para os acadêmicos da UFGD, né, poderia criar o papel create role acadêmico. Depois disso, né, eu posso atribuir certas permissões àquele papel. Para conceder as permissões de inserir, excluir e alterar ao papel gerente de vendas, né, grant role, insert, delete, update to gerente de vendas. Então, criei o papel aqui e agora estou concedendo, né, 3 privilégios, né, de inserção, exclusão e alteração para esse papel criado. Mas observe, né, que apenas atribuí certos privilégios ao papel. Ainda não foi atribuída a nenhuma conta de usuário. Agora sim, para conceder o papel gerente de vendas para os funcionários, A1, A2, A3 e A4. Grant, gerente de vendas, to A1, A2, A3, A4. Ou seja, as contas de usuário A1, A2, A3, A4, né, a partir do papel gerente de vendas, elas agora também possuem, né, os privilégios, né, de insert, delete e update.
Então é isso. Obrigado.